Mais uma vez, né, boa noite a todos presentes. Muito obrigado por cada um de vocês que aqui estão. Obrigado também a Degraf, né, pelo convite, por poder estar participando aqui com vocês desses 20 anos, né, fazendo parte dessa história de 20 anos. Eu sou fruto também do trabalho de vocês. Cheguei em bastante palestra organizada pela Degraf e cresci muito nesses anos acompanhando o trabalho de vocês, acompanhando o manual ali de referência de preço que vocês fazem, e o trabalho muito bacana de levar conhecimento, né, para as pessoas, para os empresários e para o usuário em geral do design, né? Então, estou muito feliz em estar aqui fazendo parte também dessa história junto com vocês. Eu sou o César Oliveira, eu trabalho com arte digital já há mais de 10 anos. Comecei a trabalhar com Photoshop em uma serigrafia. O meu primeiro contato foi na serigrafia, que eu precisava retirar os fundos de foto, né, para fazer impressão nas camisetas. E aí eu comecei lá no Photoshop, na época era 7, só que nada muito sério, era só remoção mesmo de fundo, né, de fazer recorte daquelas fotos. E aí o tempo foi passando, eu fui pegando amor pela ferramenta, passei por outras empresas, né, que eu pude ir me aperfeiçoando também como artista. Trabalhei em gráfica plana, né, que é essas gráficas que faz impressão, usar essas máquinas offset, faz cartão, panfleto. Depois passei por empresas de comunicação visual também, essa que faz fachadas, né, letreiros e tudo mais. E hoje, atualmente, já há 4 anos, estou trabalhando numa empresa de flexografia. Para quem não sabe como que funciona, é uma impressão cilíndrica, né, através de cilindros. E a entrega no final, ela não é em folha, ela é em bobina. Então, é mais voltado para o ramo aí de rótulos e etiquetas. E nesse trabalho eu uso pouco Photoshop, mas sempre aparece uma foto, você dá uma melhorada, dá uma recortada, e também gosto de estar sempre compartilhando o conhecimento com a galera. Então, parabéns à Degraf, né, pelos seus 20 anos, e que essa data se repita por muitos e muitos anos, e que vocês tenham sucesso a cada ano e consiga alcançar o objetivo de vocês, né, que é levar conhecimento e o design para frente. Então, eu quero falar aqui com vocês sobre o meu trabalho, né? Eu fui convidado para falar sobre composição de imagens, e para fazer essa composição de imagens, eu tracei alguns caminhos, bati muita cabeça para poder chegar ao entendimento que eu vou compartilhar com vocês hoje, que para mim funciona muito bem. E aí, eu quero iniciar aqui demonstrando para vocês o que que precisa para ter uma imagem, fazer uma boa composição, né? Você pegar várias imagens de vários lugares, com iluminação diferente, lentes diferentes, cores diferentes, e daqui a pouco você unificar tudo isso num trabalho só e fazer aquilo parecer real. E é tão assim que, dependendo, se você não fizer um antes e um depois, a galera não entende o trabalho que foi executado. Eu fiz esse trabalho em homenagem, né, esses 20 anos da Degraf, e para poder apresentar as técnicas que eu vou compartilhar, as técnicas que eu usei para fazer esse trabalho. E aí, voltando aqui para a minha tela, deixa eu voltar aqui. O que que precisa para fazer uma boa composição? Primeiro, é necessário escolher bem as imagens. O que que é escolher bem as imagens? É você escolher uma imagem com alta resolução, você escolher uma imagem que, por exemplo, você vai fazer uma edição de imagem, uma manipulação de imagem, e toda cena ela é diurna. Então, não adianta você procurar uma imagem que tem algum objeto noturno, por exemplo, ou vice-versa. Perspectiva e muitas outras coisas, você tem que observar o ângulo da câmera na medida que você está fazendo as suas buscas para fazer essa montagem. Outra coisa que eu vejo que a galera falha muito, às vezes a galera tem uma boa ideia de execução, né? Tem uma ideia bacana, mas a execução não. E aí eu vejo que falta, às vezes, um recorte mais refinado, um bom recorte. E se a gente não fizer um bom recorte, acaba entregando o jogo.
trabalho ele não fica legal. Eu lembro que teve um design que ele me procurou, ele mexe com diagramação de livros, e ele me procurou para fazer recorte de desenho feito a lápis. Ele ia fazer um livro, ia diagramar um livro para uma ilustradora, um livro infantil, e ela fez tudo pintando com lápis de cor. Aí você imagina você pegar um desenho feito com lápis de cor e remover esse fundo. Então, o recorte refinado, ele serve para essas horas, e aí a exigência do design era que aquele recorte que fosse entregue, ele tinha que caber em diversas situações de background ali, né? Ia ser com textura, sem textura, de diversas formas. Então, outra coisa também que a gente tem que ter cuidado é com a perspectiva. Às vezes, se você está fazendo ali uma paisagem, por exemplo, e aí você pega imagens com perspectiva que não bate, no final a sua composição também ela não vai funcionar bem. E uma das coisas mais difíceis que tem na composição não é recortar, não é escolher as imagens, mas é você fazer casar as luzes e sombras para ela ficar realista, casar as cores, casar as luzes, a sombra. E isso é a tarefa difícil até para quem já é mais experiente, para quem já está mais habituado a fazer esse trabalho dia a dia. Às vezes a gente acaba cometendo erro. Eu já cometi erro de fazer edição de imagem, por exemplo, com trocado. Por exemplo, a iluminação está de um lado, a sombra está do outro. Na hora da pressa, eu fiz e depois que eu fui ver que não tava correto. Então, se a gente não estiver atento, acaba passando batido nisso. Outra coisa interessante que a galera pergunta sempre, né? Fala assim, poxa, onde que eu consigo, né? Onde que eu consigo arrumar a imagem com alta qualidade, com alta resolução? Porque eu não quero ficar pegando imagens no Google, por exemplo, que dá muito problema, né? E, às vezes, também a galera que está querendo fazer um portfólio, né, um estudante, ou então alguém que ainda não tem um cliente para poder ficar comprando imagens e tal, a galera tem essa dúvida, né? Onde que eu consigo essas imagens? E aí eu separei aqui essa dica para vocês, que são os 3 bancos de imagem que eu mais uso, né? Os bancos de imagem grátis, esse Pexel, o Pixabay e esse Unsplash aqui. Esses 3 aqui é onde eu busco as imagens para fazer as edições, porque as minhas edições, elas são voltadas mais para competição de Photoshop, né, que eu entro em alguns grupos e eu participo de competição de edição de imagem, sem remuneração, é só mesmo para reconhecimento e aprimorar a técnica, e também para portfólio, que é através desses trabalhos de composição que eu faço para portfólio e competição, é que se abre as janelas e as portas para mim de trabalhos com clientes reais. Também a gente sabe que tem os bancos de imagens pagos, né? Esses bancos de imagens pagos, eles têm uma quantidade de fotos maiores, né? E você tem uma possibilidade maior também. Então, tem aqui o Adobe Stock, né? Que eu coloquei ele em primeiro lugar aqui, que o Adobe Stock agora eles liberaram parte das imagens grátis. Tem muita gente que não sabe. A Adobe Stock é pago, é um banco de imagem pago, só que lá, se você clica na setinha lá, na hora de buscar, de fazer a busca, tem lá a opção de você filtrar por grátis, né? Aí você escolhe essa opção grátis e faz a sua busca no site. Então, é uma dica bem legal que poucas pessoas sabem disso. Foi liberado recentemente. Temos aqui o Shutterstock, né, que é muito conhecido, que é a galera que trabalha com bancos de imagem pagos, né? Eles já têm noção desse site aqui, ele é muito bom. E também tem aqui o Envato, né? Esse Envato aqui, ele é maravilhoso, porque aqui você consegue mockups, você consegue imagens, você consegue objetos em 3D. Antes de você baixar o arquivo, vamos supor, você está querendo baixar um avião para fazer uma composição. Aí tu vai lá, pesquisa, né, com sua conta paga, né, na Envato, e aí você procura lá por avião, por exemplo, e aí você escolhe a posição que você vai deixar o avião de acordo com a sua necessidade para aquela composição.
e aí você já faz o download daquele objeto em 3D na posição correta. Então, é muito top também para quem tem condição, eu indico. E a dica extra relacionada às buscas de imagens, né, de pesquisas de imagem, é sempre tentar procurar em inglês, porque quando a gente faz essa pesquisa em inglês, a gente tem uma gama maior também de imagens e também com resolução maior. Eu ouvi uma certa vez alguém dizer que as imagens da galera de fora, tipo dos Estados Unidos, eles sempre sobem essas imagens com mais resolução, porque lá eles têm uma tecnologia que a gente não tem aqui no Brasil. Então, quando a gente procura imagem buscando por termos em inglês, a gente consegue essas imagens com mais resolução. E aí, se a gente procura só em português, a gente vai achar só aqui no nosso território mesmo. E eu acho legal também compartilhar tudo, por quê? Porque é nessas coisas básicas que, às vezes, a gente acaba descobrindo algo que a gente não sabe. Eu tenho um exemplo interessante, eu trabalhei mais de 5 anos usando Photoshop, e eu descobri, depois de 5 anos, na ferramenta Carimbo, a Clone Stamp, deixa eu colocar uma camadinha aqui, isso, só para liberar, que ela tem uma seta no meio dela, não sei se está aparecendo para vocês aí, e aí eu trabalhei a vida toda meio às cegas com essa ferramenta, né, com a Clone Stamp, com a ferramenta Carimbo. E aí depois que eu descobri que tem essa setinha, não sei se está aparecendo para vocês, essa seta ela serve para direcionar na hora de você fazer a clonagem. Então, você faz a captura, acerta ela ali na horizontal, aquele traço horizontal da cruzinha, e aí você consegue fazer a clonagem, ó, e ela vai seguindo certinho. E como eu fazia meio às cegas, eu não tinha esse conhecimento de um detalhe tão bobo desse, às vezes por falta de observação, eu sofri muito para usar essa ferramenta e às vezes até pensava que não funcionava bem, mas era porque eu mesmo estava fazendo mau uso. Então, nessas dicas, por exemplo, igual o site ali da Adobe Stock, que está liberando imagens grátis, a galera também não sabe. Então, às vezes, no básico, a gente acaba aprendendo algo novo também. Deixar a galera tranquila e avisada, né, que essas imagens que a gente vai utilizar aqui como exemplo, eu vou subir elas depois e vou passar, a gente vai liberar um link para vocês fazer o download, caso queira treinar depois. A gente não liberou antes, né, para a galera estar focado aqui nas instruções e depois, né, pode pegar essa aula, não sei se vai dar certo ficar gravada, mas aí você pode treinar com o material em casa. Lembrando, né, que esse material que vai ser disponibilizado, ele é para fins de estudo, né, ele não pode ser usado para fins lucrativos, porque são imagens de banco grátis, né, e aí eu não sei como que está a autorização, no caso de comercializar isso aí. E aí, galera, começando aqui já a introdução aqui para o Photoshop, eu quero apresentar para vocês algumas ferramentas que são ferramentas de recorte automático. Essa ferramenta de recorte automático, ela é uma mão na roda, só que ela não é uma ferramenta precisa. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, né, que ela vai ser para acelerar o nosso processo, vai ter casos que não vai funcionar bem, né, então, assim, vai ter casos que ela funciona bem, tem casos que não vai funcionar tão bem, e tem casos que ela vai, tipo, te dar meio caminho andado. Então, por isso que, às vezes, é legal. E nessa versão que eu estou usando aqui, que é o Photoshop 2021, eu vou abrir um arquivo aqui, olha aqui. Então, com essa imagem aberta, eu vou clicar com o botão direito em cima da camada e vou mandar duplicar camada, ou duplicar layer, né, para a galera que está usando Photoshop em inglês. Isso. Aí, quando eu clico aqui em qualquer ferramenta de seleção, vou clicar aqui, por exemplo, nessa ferramenta aqui, a letreiro retangular, eu tenho a opção aqui de selecionar e mascarar. Se eu clico nessa outra aqui, que é a varinha mágica,
Aí ela já me habilita uma outra função que não tinha nas duas anteriores, que é essa selecionar assunto. Se eu clico aqui, ele vai fazer um processamento e ele vai tentar selecionar essa modelo que está aqui em foco, né? Tem um fundo bem contrastado em relação ao modelo. Nesse caso aqui, esse comando ele funciona bem. Uma coisa que eu estava até comentando com um colega, com o Eduardo, vocês devem conhecer também, o quanto que essa versão nova do Photoshop, a 2022, está exigindo da máquina, né? Tem que ser uma máquina boa, porque senão, com esse monte de filtros e inteligência artificial que o Photoshop está trabalhando agora, não consegue rodar. Então, para você ter ideia, tem que ser um computador aí com placa de vídeo, com no mínimo 16 gigas de RAM. Só para a indicação deles, né, para início. Deixa eu voltar aqui para a minha modelo. E agora percebe, né, que ela já está toda selecionada, ó, só faltou um pedacinho aqui, mas, no geral, o serviço foi bem feito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar uma máscara. Criar uma máscara, clicando nesse botãozinho aqui, que parece a bandeirinha do Japão. Ó. Feito isso, eu vou clicar aqui nos ajustes de camada e vou escolher uma cor sólida, só para a gente poder observar como que foi bem feito, né, o trabalho com essa ferramenta em apenas um toque. Ó, a gente vai fazendo a alteração aqui do background, né, da cor, ó, e a gente vê que o recorte foi bem feito. Ele tem aqui uma rebarbazinha amarela, né, que era do fundo anterior. Aí, o que a gente pode fazer? Eu seleciono aqui a minha imagem, não a máscara, eu seleciono a imagem, clico aqui em camada. Na última opção aqui, ó, reflexão da luz, eu tenho aqui a opção descontaminação de cores. Eu clico aqui nesse botãozinho, ele vai me abrir aqui essa janelinha flutuante, e se você perceber, ó, ele já fez a remoção, né, daquela parte amarela que tinha aqui na lateral da minha imagem. Aqui eu tenho um botãozinho para ativar e desativar a visualização. Antes, depois. Percebe que ele tenta compensar de alguma forma essa parte amarela. E aí você vai trabalhando a intensidade desse ajuste aqui. O ideal é ir pegando leve, porque eu percebo que ele tem a tendência, tipo, a jogar preto em cima aqui da imagem. Então, aqui, para esse caso aqui, eu vou deixar 85%, e para mim já está bem satisfatório aqui. E para não vacilar aqui, cometer um descuido, eu vou pegar aqui a varinha mágica mesmo, vou apertar aqui Shift F6, né, que a galera já é mais avançada aí, e vou criar aqui um raio de difusão. Uma coisa interessante de recorte de imagem para composição é nunca fazer recorte seco. A gente costuma falar que a galera corta imagem, parece que cortou com facão. Por quê? Porque não faz esse procedimento aqui de difundir a seleção, de suavizar as bordas. Então, é legal, toda vez que você for fazer um recorte, usar um raiozinho de difusão aí de pelo menos 0,5, nesse caso aqui, 0,5 pixel, né? Que eu vou usar aqui, que é bem pouquinho. E vou apertar Alt Delete para poder preencher aqui com a primeira cor aqui. Alt Delete. Ok. Apertei Ctrl D para cancelar a seleção. Ctrl 0, eu consigo voltar para a visualização completa. E aqui, eu posso jogar arquivo, colocar incorporado. Uma coisa interessante a mencionar aqui também, eu vou mencionando as coisas de acordo, eu vou passando pelo assunto, eu uso essa opção aqui, colocar incorporado. Só que quando você está trabalhando com muitas imagens dentro do Photoshop, é interessante você tentar experimentar isso aqui, colocar vinculados. Por que colocar vinculados? Essa opção aqui é você criar um link, você vai trabalhar com a imagem linkada dentro do Photoshop.
A galera que usa InDesign, eles já estão acostumados com esse tipo de funcionamento, né? A galera trabalha com as imagens linkadas, aí quando termina o trabalho, incorpora a imagem dentro do aplicativo, né? Para não carregar tanto na hora do trabalho. E aí, quem quiser testar, eu indico depois, ó, colocar vinculados, que aí você vai trabalhar com imagens linkadas. É um perigo se a pessoa não tiver um hábito bom de trabalhar com isso, de na hora de mandar o arquivo e faltando alguma coisa, né? Se vai mandar para a gráfica ou para onde for, tem que ter cuidado para sempre os arquivos estar salvos ali no mesmo lugar, dentro da pastinha, tudo direitinho. Vocês conheciam essa opção aí de trabalhar com link dentro do Photoshop? Não, eu não. Não. Qual que Ah, é a vantagem? a vantagem é que você não vai carregar tanto o processamento do computador. Você vai trabalhar ali de uma forma mais fluida, né, com um documento teoricamente mais leve, que é como se fosse só um fantasma da imagem. Ela não está ali, o corpo dela não está ali, é só a alma da imagem. E aí, depois, quando você termina tudo, você tem a opção de mandar incorporar isso dentro do Photoshop. E aí sim vai processar, vai levar tudo para dentro ali, aí aquela imagem vai deixar de ser só uma alma e vai passar a ser um corpo com alma presente. Se você tivesse um recipiente, vamos supor assim, uma caixa vazia, né? E Uhum. aí você está trabalhando, carregando essa caixa para um lado e para o outro ali. Vai para um lado, vai para o outro, carrega aquela caixa. Aí, quando você termina o trabalho, fala, é aqui que eu vou colocar essa caixa, está tudo pronto. Aí você enche ela de coisas dentro, essa caixa vai ficar pesada, e aí você não vai poder ficar levando ela com tanta facilidade para um lado e para o outro. É Você, basicamente isso. mas você trabalha no InDesign, aí tem uma imagem que você vai trabalhar no Photoshop. A vantagem é a praticidade, né? De Sim, trabalhar com os dois programas, né? sim. E tanto no InDesign quanto no Illustrator, a Adobe ela está ganhando muito mercado e está virando uma gigante nessa área de design por conta disso, né? Porque os programas da Adobe, eles são todos interligados, né? Então, se você faz uma animação, você faz um fly animado, que está muito em alta aí agora, se você faz uma revista, um e-book, qualquer coisa que você faz um tratamento numa foto, no Photoshop, aí tu puxa ela lá para dentro do InDesign, e aí se você precisar fazer alguma coisa, você volta para o Photoshop, na hora que você salva, já atualiza no InDesign, e assim também no Illustrator, se você está trabalhando com logo, com vetor, e aí você faz algum ajuste naquela logo, você puxa para dentro do Photoshop como objeto inteligente, e aí depois você abre aquele arquivo, preciso fazer alguma coisa. Você dá 2 cliques no arquivo, ele abre o Illustrator, você trabalha, quando você salva, já atualiza no Photoshop. Então, por conta dessa conexão entre esses programas, a Adobe hoje é essa gigante que virou no mercado. Ah, legal. Inclusive, no Photoshop 2022, uma das novidades, um aperfeiçoamento disso, do Illustrator com o Photoshop, essa interligação, né, que aproveitando que você comentou sobre essa ligação entre um programa e outro, no Illustrator, antigamente, a gente, né, até nessa versão que eu estou usando aqui, uma versão anterior, a 2021, você coloca o arquivo como objeto inteligente. E aí você dá 2 cliques, aí você vai ter que abrir o Illustrator para poder editar. Já no Photoshop 2022, não, você consegue fazer a transformação dentro do Photoshop. Então, você já altera a cor, altera um monte de coisa. Então, ficou bem mais prático para a galera que trabalha, né, usando Illustrator com Photoshop. Ok, Tranquilo? obrigada. De nada, eu que agradeço pela pergunta. Deixa eu tentar jogar aqui um fundo qualquer, só para exemplificar, tá? Vou jogar esse aqui mesmo, só para a gente poder ver o trabalho e avançar para outro exemplo. Olha aí. Vou só ampliar um pouquinho essa imagem aqui. Estou reduzindo aqui, segurando o Alt e rolando o scroll do mouse, aquela bolinha do meio. E estou ampliando ao centro, ó, segurando o Alt também, que aí ela amplia ao centro. Às vezes eu vejo uma galera fazendo, né, isso tudo aqui ajuda, é uma besteirinha, mas ajuda no fluxo de trabalho. Que às vezes você faz assim, ajustando pela diagonal, e depois tem que ficar procurando o centro, igual eu fiz aqui agora, você acaba perdendo um tempo. Então, se você sabe que você vai alinhar
vai ampliar a imagem ao centro, já deixa o ponteiro aqui, marcado no centro, segura o Alt, puxa a abinha aqui, a diagonal, e amplia ao centro, já centralizada. E aqui nós temos a imagem ó, da nossa modelo, já recortada. Tem uma pequena invasão de cores aqui, que isso aí daria para ser trabalhado depois, é lógico que teria que ser trabalhado com um pouco mais de cuidado, de detalhe, né? Mas o intuito aqui é mostrar a ferramenta de recorte automático, né? E uma coisa interessante também é a gente ver, né, a qualidade da máscara que o programa conseguiu entregar para a gente com um único clique, e até os fiozinhos de cabelo aqui ele conseguiu representar bem. Uma coisa que eu vejo também que é muito comum em trabalho de edição de imagem é o pessoal deixar uma linha, uma falhazinha, na hora de finalizar o trabalho. O trabalho está lindo, mas na hora de fazer a impressão tem um risquinho. Eu não sei se vocês já viram isso em algum trabalho, um risquinho, que é o que? Uma rebarba da máscara, que não ficou bem feita e acabou que ficou uma bordinha aparecendo. E aí, o que é legal de se fazer, né, para não cometer esse erro, né, na hora de finalizar o arquivo, dar aquela olhada, e também segurar Alt e clicar em cima da máscara. Quando você faz isso, ó, você vê que tem essa rebarba aqui, ó, que a olho nu eu não estava conseguindo ver. Então, eu estou vendo que tem uma rebarba aqui na parte inferior e na minha lateral direita. Por quê? Porque eu fiz essa análise na máscara. Vou selecionar aqui a ferramenta pincel ou brush, né? Vou pintar de preto. Já estou aqui com a cor de primeiro plano em preto e vou, com a máscara selecionada, vou passar aqui, ó. Interessante que tem uma rebarba aqui que eu não estou conseguindo ver o que é. Pareceu que era o tamanho da imagem, só que não é, a imagem do fundo. Deixa eu ver se é isso também. Também não é. Tá aparecendo para vocês aqui uma rebarbazinha ou não? Tá aparecendo. A tela tá. Tá, né? Pois é. Interessante que eu já ampliei a imagem da modelo, já ampliei e continua aparecendo a máscara também. Será que no modo de pincel, não? Sim, é aqui, ó, no modo pincel, Isso. ele estava em sobrepor. Então, eu coloco normal, foi bom isso acontecer, porque eu uso o pincel no modo sobrepor, ele faz o mesmo trabalho que a ferramenta aqui, ó, Dodge e Burney, não sei se vocês conhecem por esse termo, e tem o nome dela em português aqui, que é a ferramenta de subexposição, e a ferramenta, que é essa mãozinha aqui, de superexposição. O que essa ferramenta faz? Uma clareia e a outra escurece. Uma dá ênfase nas altas luzes da imagem, e a outra dá ênfase nas áreas nas áreas escuras da imagem. E aí, quando a gente usa o pincel, o brush, nessa opção, nesse modo sobrepor, ele tem essa funcionalidade também, ele trabalha de uma forma bem parecida com essa ferramenta aqui. Então, eu gosto de usar bastante, por isso que ele estava até aqui ativado e eu não tinha percebido. Então, eu vou voltar aqui para normal, o modo, vou apertar Enter para assumir essa caixinha azul aqui, ó, que fica uma bordinha azul. É sempre interessante a gente apertar Enter para confirmar, e essa bordinha azul desaparece. E aí, agora sim, com a máscara selecionada, eu clico aqui e vou apagando. Seguindo adiante, vou fechar esse exemplo aqui. Não vou salvar. Apertar Ctrl 0 para ajustar. E vou abrir outra imagem aqui em arquivo. Abrir. E vou escolher essa foto aqui dessa modelo, que era um outro drama que todo mundo que mexe com edição de imagem tinha, que é fazer um recorte de cabelo cacheado como esse, né, com tantos fiozinhos soltos assim, né, e também com um background que não é um background também uniforme, né, ele tem lá uma variação de cores aqui. Então, isso aqui era um pesadelo para qualquer pessoa que fazia recorte de imagem. A gente sofreu bastante antes de que essas tecnologias de recorte avançado chegassem até nós. Então, eu vou apertar Ctrl J, né, que é o atalho para fazer duplicar a nossa imagem. Vou clicar nessa de baixo aqui e vou criar mais uma vez aqui uma cor sólida.
só para a gente ter uma base aqui no fundo, vou escolher qualquer cor aleatória aqui. E aqui, com a minha imagem, com a minha camada selecionada, eu vou novamente pegar uma ferramenta aqui de seleção, qualquer uma, de preferência essa daqui, e vou pedir para selecionar o assunto novamente, aquele mesmo recurso. Vai exigir um pouco, né, do computador, ele vai fazer esse processamento aqui, e aí, quando ele terminar, a gente vai ter essa seleção aqui já definida, onde a gente já ganha bastante tempo, porque antigamente eu teria que fazer isso aqui manualmente, usando a Pentool ou qualquer outra ferramenta de seleção, que fosse mais viável para o caso, e agora a gente tem essa opção aqui, que agiliza bastante. Depois que eu cliquei aqui em selecionar assunto, eu vou clicar nesse outro botão aqui da direita, que é selecionar e mascarar. Quando eu faço isso, o Photoshop me leva para uma outra interface, ele está fazendo processamento também. Agora sim, eu já tenho aqui a minha imagem com o fundo que eu escolhi. Tenho aqui opções, né, de visualização para fazer esse recorte. Posso usar a casca de cebola. Aí aqui eu tenho como melhorar essa transparência, se eu quero mais, se eu quero menos, de acordo com a necessidade. O ideal é você sempre usar isso aqui um pouquinho mais escuro, né, para diferenciar do fundo. Então, é mais interessante usar assim, de 50 para lá. Aqui tem como se fosse a seleção ativa, né, aquelas formiguinhas que a gente brinca de chamar isso aqui de formiguinha. Tem essa opção aqui também em vermelho, e outras, e a que eu mais gosto de usar é essa aqui em camada, porque eu já trabalho em cima do fundo que eu vou usar. Por exemplo, porque tem casos de recorte, que se você fizer esse recorte, às vezes no fundo vermelho, ele não vai funcionar bem, mas às vezes você não vai usar um fundo vermelho, você vai usar um céu ali atrás. E aí, em cima do céu, você já faz o recorte aqui e você já vê que o negócio fica legal, e aí funciona bem. Então, essa questão do recorte, eu indico, né, usar essa opção aqui, porque você já vai estar trabalhando em cima da sua realidade. E aí, depois que eu escolhi essa opção aqui, logo de cara, eu vou trabalhar com essa segunda ferramenta aqui, ó. Por padrão, ela já vem ativa, né? Mas se por acaso você já tiver mexido aqui, escolhe essa opção aqui, essa segunda ferramenta, que é a de refinar bordas. E aí, com um tamanho assim mediano, não muito grande, você vai passando aqui, ó. Sempre na parte externa da imagem aqui, ó, não entrar muito. Sempre, tipo, mostrando assim para o Photoshop, ó, essa partezinha aqui, ó, que eu quero revelar, esses fiozinhos aqui que estão meio escondidos, que não apareceram. E aí você vai apontando, eu estou segurando o mouse ainda desde o início, ó, eu fiz uma seleção só, e aqui para mim tá bom, eu já mostrei para o Photoshop, ó, é toda essa área aqui que eu quero. Soltei o botão esquerdo do mouse, e aí ele está fazendo o processamento de refinar esse recorte para mim. Então, a gente iniciou ali com recorte, né, de selecionamos o assunto, e depois a gente veio refinar esse recorte aqui. E aqui a gente tem mais uma novidade que muitas pessoas não conhecem, que é essa refinar cabelo. Quando você clica aqui em refinar cabelo, ele atua justamente nessa área. Às vezes é de uma forma bem discreta, mas ele dá uma melhoradazinha também no refinamento da máscara. Vamos ver se vai ser perceptível aí para vocês através do vídeo. Mas é algo muito discreto. Ele só escureceu um pouquinho mais aqui essa parte, ó. Não sei se, como é muito discreto, se vocês conseguiram ver. E depois desse recorte estar nesse nível aqui, ele ainda tem um pouco de invasão de branco. Aí eu posso continuar aqui e mostrar para o Photoshop, ó, faltou um pedacinho aqui, ó. Ele vai fazer o processamento nessa área para mim. Depois que ele fizer o processamento, olha, arrancou aquela parte que ainda estava o fundo da nossa modelo aqui. Aí aqui é interessante também essas duas opções, né, que às vezes a galera não sabe, pô, qual que eu uso? Eu uso sensível às cores ou uso sensível ao objeto? Esse sensível ao objeto, eu gosto de usar mais sempre nele, que ele já é mais preciso, quando você tem um fundo que ele não é muito uniforme, que é o caso dessa modelo aqui.
Agora, se você estiver trabalhando, que às vezes o fundo for uma foto de estúdio, aquelas fotos chapadas já com fundo verde, ou cinza, ou qualquer outra cor, ou branco, aí você pode trabalhar nessa opção aqui. Eu costumo trabalhar mais nessa. E aí a gente tem toda uma questão aqui de ajustes, e a mais importante que eu posso falar para vocês aqui agora é essa configuração de saída. Depois que eu fiz todos os ajustes aqui, eu clico nesse botãozinho aqui de descontaminar cores, que ele vai dar uma melhorada nessas bordas brancas aqui para mim. Vou clicar aqui, selecionar a caixinha. Ele está em 100%. Eu vou verificar lá, ficou muito escuro. Ele sumiu, resolveu o problema para mim, de toda aquela borda branca, só que ele invadiu muito de preto, na minha opinião. Aí eu diminuo um pouquinho aqui a intensidade, ó. Aí eu espero o computador dar uma processada, e aí eu procuro não deixar ele muito agressivo. E aí tem casos que a gente tem que usar 100% mesmo, mas nesse caso aqui dá para trabalhar com ele um pouco menos intenso. Aqui para mim está legal, não vou ficar gastando muito tempo com isso, que o intuito é só mostrar aqui o caminho. E aí eu vou dar um OK. E aqui eu escolhi na saída, que eu sempre gosto de fazer também, é colocar uma nova camada com a máscara. Por que que eu tenho a opção de fazer uma nova máscara, uma nova camada, abrir um novo documento com essa imagem recortada, mas aqui eu quero trabalhar no mesmo documento, só que esse recorte ele já vem com a máscara para mim. Seleciono essa opção, clique em OK, e olha só o recorte que a gente tem, uns fiozinhos de cabelo, super fino, super emaranhados, né, os fios aqui, tudo misturado, e a gente vê que não tem nenhuma bordinha branca, ó, eu estou dando um zoom aqui, que não dá nem para ver que eu estou com os botões na tela, não sei nem quantos %, mas um zoom muito exagerado aqui, ó. Lógico que a foto ajuda, é uma foto de qualidade, o Photoshop por si só ele não faz milagre, a gente tem que trabalhar com imagens de boa resolução. Tem casos que vai funcionar super bem, igual funcionou aqui, tem casos que nem tanto, e aí a gente vai colocando mais técnica, mais conhecimento para ir fazendo esses recortes assim. Mas aqui, para uma ferramenta que é de recorte automático, a gente usou 3 passos aqui, fez esse recorte aqui de alta complexidade, né? Vou clicar com Alt em cima da máscara, e aqui eu consigo ver, né, todo o trabalho que o Photoshop fez, ó. A gente vê aqui que tem partes aqui, ó, que está muito bem refinada, ó. Muito bem refinada mesmo. Então, é excelente esse recurso. E a gente ganha muito tempo também no nosso fluxo de trabalho. Outra coisa interessante também, que é um recurso já dessas versões mais novas, se você reduz a imagem, assim, a sua tela de trabalho, você segura o Alt e clica em cima da camada que você está trabalhando, e ela pega e aproxima para você. Isso é legal porque, às vezes, você tem um objeto menor, vou dar um exemplo aqui, fazer uma seleção, vou pintar isso aqui com a cor de fundo. Eu estou trabalhando com esse objeto aqui, ó, e aí, se eu quero aproximar só ele, eu seguro o Alt, ó, e ele enquadra na tela para mim. E aí, se eu quero voltar para modelo, eu seguro o Alt, clico em cima, ele volta de novo. Então, isso é muito legal também na hora que a gente está fazendo o nosso trabalho no dia a dia. Feito isso aqui, muito legal também. Vou fechar de novo. Alguém está com alguma dúvida sobre esse recorte aqui ou não? Está tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, maravilha. E aí eu vou acelerando um pouco mais aqui. Remover objeto. Agora, eu tenho uma queridinha aqui que essa aqui é de salvar qualquer serviço, viu? E eu vou abrir hoje para vocês corajosos que decidiram estar comigo aqui nessa live, né, em busca de conhecimento. E essa aqui é uma técnica que eu segurei por muito tempo, mas que hoje eu vou revelar para vocês, que é fazer recorte com essa bonita aqui, ó. Será que alguém conhece a ferramenta borracha? Quem já ouviu falar aí? Dá um oi aí. Nunca usei. Ferramenta borracha. A ferramenta borracha, ela é uma das primeiras ferramentas do Photoshop. Ela é igual a varinha mágica. Tipo assim, a galera não gosta de usar muito, né? E, tipo assim, parece coisa de amador você usar, pô, vou usar a borracha para fazer recorte, vou usar a varinha mágica.
Deus me livre. Só que aí que a gente se engana, tem grandes profissionais que usam essa ferramenta aqui de seleção rápida, por exemplo. Eu conheço um artista, ele não é do Brasil, ele só faz os trabalhos dele fazendo recorte com essa ferramenta aqui de seleção rápida. E o trabalho dele é incrível. Eu, por exemplo, eu só faço os meus recortes, eu não uso Pentour no meu dia a dia. Eu só uso essa laço poligonal para fazer recorte. Então, todos os meus trabalhos, eu faço recorte usando essa ferramenta aqui apenas. Então, assim, essa questão de ferramenta vai muito da familiaridade e do gosto que você pega por usar ela. A entrega, eu te garanto que é a mesma. Usando esse laço poligonal ou usando a Pentour, a entrega é a mesma, só que com essa ferramenta eu consigo ser mais rápido para fazer o meu recorte. Tem uma galera que faz recorte mais rápido usando a Pentour, e eu consigo fazer mais rápido usando o laço poligonal. E aí, voltando aqui para a nossa queridinha, eu vou abrir uma nova imagem aqui, arquivo, abrir. Vou pegar essa imagem aqui. Olha que sinistro esse negócio. Presta atenção, galera. Veja bem. A gente vê que tem diversas formas de fazer recorte, de remover fundo. Hoje em dia a gente tem tecnologia aqui no Photoshop, que é para você substituir o céu da imagem. Você pega uma paisagem tipo essa aqui, aí você vem aqui em editar, substituir o céu, por exemplo. E aí você clica aqui, dependendo da imagem, ele vai te entregar um fundo com um novo céu e funciona super bem em alguns casos. Vou até tentar reproduzir para vocês, ó, já apresentando esse novo recurso que tem no programa aqui da versão 2021, né? Lógico que já lançou 2022, mas aí a gente está trabalhando com a 2021 aqui. Ele está processando, porque ele faz um carregamento, né? Ele faz um processamento dos pixels, os pixels aqui, e depois ele já joga para mim uma imagem de céu aqui. Já a própria Adobe já disponibiliza também alguns padrões de céu aqui para a gente. Esses recursos, como eu falei, eles são bem pesados, né? Ele requer bastante processador. E depois também que ele faz o primeiro processamento, aí para trocar o céu é mais fácil. Aí, por exemplo, eu escolhi outra imagem. Nesse caso aqui, ela funcionou super bem, essa imagem, ficou lindo. Já escolhi um outro céu aqui, ó. E aqui a gente vê, por exemplo, que não funcionou tão bem, ó. Tá vendo que tem umas partes aqui que ela tá meio embaçada. Vou dar um OK aqui. Essas imagens aí, você carrega ela em algum lugar, César? Só esse padrão da Adobe aí? A gente tem como carregar ela também do nosso computador. Eu já mostro para vocês. Então, a gente vê aqui, ó, que tem essa rebarba aqui, ó, cinza ainda, né? Tem uns defeitinhos aqui. E aí, imagina fazer um recorte desse aqui usando canais, usando esses recursos novos da Adobe. Eu fiz alguns testes aqui com essa imagem, nenhum foi eficaz quanto o que eu vou mostrar para vocês aqui. Aí eu vou tirar isso aqui, a princípio. Vou criar aqui novamente aqui uma cor sólida, só para a gente ter como base aqui. Vai ser vermelho mesmo. E aí, a única coisa ruim de fazer esse procedimento é que você vai estar destruindo a imagem. E, de fato, essa aqui é uma edição destrutiva, coisa que a gente evita fazer. Mas, para casos complexos, igual esse aqui, vale a pena. Ou você faz assim, ou então você não consegue recortar. Aí eu vou aqui escolher a ferramenta borracha, vou clicar com o botão direito, ele vai abrir essas 3 opções aqui de borracha para mim. Vou selecionar essa aqui do meio, que é a ferramenta, deixa eu tirar aqui para ver o nome dela. Se você, porventura, esquecer o nome da ferramenta, você só encosta o mouse aqui que ele te dá o nome. A ferramenta borracha de plano de fundo, ou seja, o nome já diz tudo, né? Ela é própria para fazer essas remoções. E aí eu tenho 3 opções aqui, eu vou usar essa do meio, que é a que mais eu gosto de utilizar, que é a amostragem de uma única vez. E como que funciona isso? Eu vou deixar essa forma aqui não adjacente, que é uma forma que ela não é invasiva. Por exemplo, se você tiver
uma imagem igual essa aqui, por exemplo, só para exemplificar aqui, ó, o não adjacente, ele não vai invadir essa parte aqui do meio, ele vai trabalhar só nessas arestas, assim, na parte externa da imagem. Então, por isso que eu uso aquela opção, porque aí ele não entra aqui, ele só vai entrar aqui se eu der um segundo clique. Então, por isso eu uso o não adjacente. Aí eu vou fechar aqui e vou começar o trabalho aqui. Depois de ter escolhido essa opção não adjacente, eu coloquei aqui a tolerância de 40%, foi o que funcionou bem. Isso aqui você pode trabalhar para mais ou para menos a tolerância. Nesse caso aqui, eu vou deixar em 40 mesmo. E outra coisa que é legal deixar marcada é proteger o primeiro plano. Esse proteger o primeiro plano é para você não apagar por acidente parte da imagem aqui que você quer preservar. E aí eu faço o quê? Eu vou selecionar a cor aqui dessa... Eu seguro aqui, aperto o B de brush, depois eu aperto o Alt, aí eu carrego o conta-gotas aqui, ó. É um atalho legal também para quem está trabalhando com o brush. Aperta Alt, ó, ele transforma em conta-gota. Isso aqui serve para você pescar a cor, por exemplo, se você quiser um branco, um preto, trocar mais rápido, ao invés do X aqui também. Aí eu vou selecionar a cor aqui, beleza? E aí eu já falei para o Photoshop, então, que é para ele preservar para mim, voltar para a ferramenta borracha, que é para proteger para mim esse primeiro plano que eu deixei aqui, ó, que é o primeiro plano aqui da cor. Feito isso, vou começar a brincadeira. Olha o quanto que é difícil. Eu vou só diminuir aqui, porque estou com as janelas abertas aqui do aplicativo, está me atrapalhando a enxergar. Aqui. Eu vou começar a fazer a amostra uma única vez. Eu vou pegar a primeira cor aqui, ó, e vou continuar com o botão pressionado. E quando eu passo, ó, como eu já pedi para proteger aquela tonalidade, ele não invade as outras cores, ó. Eu estou com a ferramenta borracha, fazendo aqui um recorte super complexo, ó. Ele vai deixando umas bordinhas brancas, e na medida que eu vou repassando, ele vai melhorando isso para mim, ó. Eu estou fazendo bem lentamente aqui para vocês poderem acompanhar aí, ó, em vídeo. Aí eu estou passando aqui, ó, em cima das casinhas, eu passo com um pouco mais de cuidado, ele não vai apagar a casinha completamente para mim, ó, mas eu estou passando com muito cuidado. Ó. E aqui não precisa ter, assim, tanto medo, ó, e ele vai recortando para mim partes, assim, muito delicadas, ó, igual vocês estão vendo aqui, até os eucaliptos ali, tudo, ó. E vou chegar até no final da minha imagem aqui, que mais ou menos por aqui. Feito isso, essa parte mais pesada, eu vou pegar, vou diminuir um pouquinho aqui. Ó, ainda tem uma rebarbazinha aqui, ó. Isso é legal você ter cuidado para não ficar mal feito o recorte. E olha a entrega dessa ferramenta aqui, que é incrível. E aí, uma dica interessante também é você procurar trabalhar sempre com o pincel ele mais duro, mais denso. Porque se você trabalha com ele aqui em zero, mais macio, ele tende a deixar mais falhas do que essa aqui que ficou. Então, essa falha é tolerável, porque essa ferramenta ela está trabalhando com a captura de cor. Então, eu capturei um tom, e aí passei, ele apagou todo aquele tom. Se eu quiser apagar um outro tom, eu vou fazer uma outra amostra, ó, vou clicar aqui em cima desse tom que está me incomodando, ó, e vou passar. E aí você vai apagando, ó, outro clique, ó, acabou. Não tem mais nenhuma sujeirinha. E isso eu estou com um zoom aqui absurdo. Agora eu vou fazer o quê? Vou diminuir aqui, pego qualquer ferramenta simples, faço seguro Shift para somar a impressão, perdão, para somar a seleção. Olha aqui. Pronto, aí eu aperto Delete, que aí ele vai apagar esse restante para mim. Olha só o recorte que a gente teve, eu vou aproximar bastante aqui, com apenas uma ferramenta. A gente ainda tem a opção de usar aquele recurso, camada. Acho que para cabelo ela funciona bem também, César. Pode falar, estou te ouvindo.
Para recorte de cabelo, essa ferramenta funciona bem também? Funciona para recorte de cabelo também. Qualquer recorte complexo, eu estava falando para vocês no início, do recorte que eu tive que fazer de desenho feito a lápis de cor. Aí a pessoa escaneou esses desenhos e aí mandou para mim como em TIFF, né, para mim poder, o máximo de qualidade que ele conseguiu escanear, e eu tinha que fazer esse recorte preservando todas as texturas daquele desenho feito a lápis de cor. Então, tem partes falhadas nesse desenho, eu tinha que preservar uma coisa de louco. Eu nunca tinha pego um serviço desse, e quando foi me oferecido o desafio, eu falei para ele, ó, me passa as imagens e eu vou tentar. Se eu ver que eu dou conta, eu te passo o orçamento e aí a gente toca. Se não, eu vou ter que dispensar, que infelizmente é algo muito complexo. E aí essa pessoa disse que já tinha tentado com outros profissionais e não tinha conseguido uma qualidade boa. E aí foi algo assim, usando essa ferramenta, e depois, alguns anos depois, essa pessoa tive a oportunidade de falar para ela como que eu fiz. Ele não acreditou, falou, caramba, você recortou aquilo ali, tipo, cada imagem eu gastei menos de 5 minutos para recortar, e eu cobrei uma bela grana na época, né, porque era algo muito complexo. Então, esse é o tipo de serviço que a gente não pode entregar o jogo para o cliente. Tipo assim, cara, isso aqui é trabalhoso para recortar, muito difícil. Olha esses detalhes dessa árvore e tal. Só que é um recorte que você consegue fazer aqui em 5, 10 minutos. Não é ser desonesto com o cliente, é valorizar o seu trabalho, porque eu sei que se você falar para o cliente que você vai gastar 5 minutos para fazer um recorte desse aqui, ele vai querer te pagar mixaria. Então, tem coisas que não é bom a gente abrir logo tudo assim, porque a gente vai, uma coisa que eu tenho aprendido nesse ramo de flexografia, as pessoas, ela abrem muito o processo de produção para os clientes. Os clientes, eles vão pegando tanto conhecimento, daqui a pouco, no dia que tu vai levar um material para o cara não aceita. Se ele tiver um deslocamento, assim, de um fio de cabelo, os caras não querem aceitar mais. Então, é algo, assim, que é surreal. Se a gente for ensinando muita técnica para o cliente, coisa que não compete ele saber, ele tem que receber a entrega final, a gente acaba nos prejudicando também como profissional e desvalorizando nosso trabalho. Deixa eu jogar só mais alguma coisinha aqui no fundo. Acho que nem precisa, né? Espera aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Qualquer imagem aqui de céu, achei aqui. Olha que coisa linda esse recorte. Agora fala para mim se, por exemplo, você está fazendo uma edição de imagem, se isso aqui não convence. Eu não fiz ajuste de cor, não fiz nada, ó. Só um recorte e casei um céu bacana que condiz, né? Que quando eu falo de escolher uma boa imagem, é tipo isso aqui, ó. Eu não vou jogar um céu de qualquer jeito aqui. Eu jogo um céu que casa com o restante da informação, que ele já tem um pouco de invasão. Você vê aqui que essa parte de baixo, ele já é meio azulado. E aí, na medida que você faz isso aqui, que você joga um céu desse, pronto, a imagem está pronta. Olha que trabalho lindo aí, feito em poucos minutos. Alguém já conhecia essa técnica? Só para me ficar... Não, na borracha não. Essa eu não conheço. Pois vale a pena usar. Aí é sempre legal, né? Igual a gente recomenda, eu já tenho uma cópia dessa imagem aqui e também já tenho uma cópia no computador, se for necessário. A gente recomenda deixar uma cópia no arquivo, porque ela já está redimensionada no tamanho certo, né? Às vezes, se você tem no computador e você redimensionou a imagem, às vezes, você chegar a ela no tamanho que está aqui, fica ruim. Então, por isso é sempre legal, antes de você fazer um recorte destrutivo como esse, você sempre deixar uma cópia de segurança. E aqui, eu também, com a inteligência artificial da Adobe, né, eu posso comparar aqui, ó, uma entrega assim, ou uma entrega assim, feita manualmente. Então, também tem lá suas vantagens. É interessante a gente conhecer as ferramentas automáticas, mas também saber usar, também fazer na unha, né? Outra coisa que agora que eu quero partir, eu acho que eu já dei bastante exemplo de recorte, e esse aqui foi, acho que um diferencial. Eu quero partir agora para a parte da composição. E aí, o que é interessante? A galera olha a composição de imagem, algumas pessoas que não têm muito conhecimento,
E eles não conseguem entender. Igual eu estava falando para vocês, a pessoa olha isso aqui, ele não sabe o que foi feito, eles pensam que foi só uma imagem, aí você jogou um filtro e jogou os textos em cima e tudo mais. Só que para chegar no resultado desse aqui, requer algumas técnicas. Esse trabalho aqui, ele não está 100% finalizado, ele é quase que uma blocagem. Eu fiz ele rapidamente, tem algumas rebarbas aqui de recorte mal feito e tal, que não, eu não fiz ele refinado, a fim de, tipo, de vender esse trabalho, algo nesse sentido. Eu vou refinar ele depois para me postar nas minhas redes sociais. Mas aqui, só para apresentar a técnica. E aí, o que acontece? A gente já vê aqui que existe um tipo de enquadramento utilizado por fotógrafos, desenhistas e tudo mais, que é a regra do texto, né? Que é bem básica e bem conhecida. As técnicas que eu vou passar aqui foi que eu aprendi ao longo do tempo que funciona e é básico, mas é um básico que todo mundo precisa saber. O mínimo de enquadramento, o mínimo de perspectiva, o mínimo de sobreposição de cores, que é uma coisa que é interessante, eu não sei se tem alguém aí que no nosso meio que trabalha com mistura de cor, já trabalhou, de ter que fazer tinta, preparar tinta, ou em serigrafia para algum Eu tipo de eu impressão. fui serígrafo. Pronto, então você sabe muito bem do que eu vou falar agora, e também quem não foi, na época da escola, tem aquele esqueminha lá que logo no início, os professores ensinavam, pinta amarelo, aí agora pega o azul e pinta em cima do amarelo, o que que virou? Amarelo com azul, virou verde. É uma coisa assim que parece tão irrelevante, né? Mas Uhum. que hoje, para as nossas vidas, a gente que trabalha nessa área de comunicação visual, que trabalha com design, a gente precisa entender de mistura de cor. E para você ser bom editor, fazer uma boa edição de imagem, você tem que ter essa noção. Você tem que saber, tipo assim, se eu puxar aqui um pouquinho mais do magenta, ele vai ficar mais avermelhado. Não, vou puxar menos, aí vai ficar mais azulado. Então, esse lance de mistura de cor é muito legal a galera estudar pelo menos o básico de enquadramento, o básico de perspectiva, o básico de mistura de cor, básico de desenho, e por aí vai, porque com desenho também, técnicas de desenho, você vai aprender também a fazer algumas sombras, manual e tudo mais, vai fazer efeitos, vai criar volumes. Então, quanto mais técnica você tiver nessas áreas que eu mencionei, mais bonito o seu trabalho fica, mais refinado fica. Uma coisa que é interessante na edição de imagem é sempre você acrescentar detalhes. Tem coisa que, tipo assim, que é coisa boba. Por exemplo, nessa imagem aqui, por exemplo, se eu quisesse ter acrescentado uma técnica que a galera chama de dodge e burn, né, que é criar um volume aqui. A gente cria, só exemplificar aqui rapidinho. Tem até um aqui já. A gente cria uma camada assim, coloca ela em sobrepor, uma camada de 50% de cinza, que é essa cor aqui, ó. Se a galera não souber, é só colocar aqui, ó, 00, perdão, aqui, 00, e aqui 50. Pronto. Esse cinza aqui, ó, é o cinza neutro. Ele mexe em todos os outros aqui, mas esse cinza aqui, você pode ter certeza que ele é o cinza neutro. Então, esse cinza neutro aqui é o que eu tenho. Aí, quando uma outra coisa para mim ter certeza se esse cinza é neutro, eu tenho que deixar ele em sobrepor, e ele não vai interferir, ó, se eu ativar ou desativar a visualização, ele não interfere em nada, ele não muda nada na minha imagem. Só que, vou ampliar um pouquinho aqui. Aí, tá bom. Tá bom, tá bom, Photoshop. Tá dando uns lagzinho aqui. Volta, meu filho. Só aí, mais um pouquinho. A outra dica que eu dou também, que é de muita importância para quem mexe com edição de imagem, é você trabalhar com zoom na última, estourando a tela. Quando estourar, aí você volta um passo. Esse é o melhor nível de você fazer recorte e de você fazer refinamento no seu trabalho.
Então, quando você trabalha assim, além do seu recorte ficar melhor, com bastante zoom, você consegue fazer um refinamento bacana. Aí, na hora que chega a imagem 100%, aquela imagem ela está impecável. Aí, eu estou aqui ajustando o tamanho da ponta da ferramenta, né, que ela trabalha semelhante ao brush, né, parece um brush. E aí, eu tenho a opção aqui de trabalhar nas áreas claras, trabalhar nas áreas de sombra, ou então trabalhar nos meios tons. Vou começar aqui nos meios tons não, perdão, nos realces aqui, que está mais evidente. E aí eu cliquei aqui, vou usar essa ferramenta aqui, ó, e vou começar a passar, ó. Aqui eu já passei, o pincel está grande, ó. E eu vou passando aqui, eu tenho também essa exposição. Quanto aumentar ela, mais agressiva ela fica, ó. E aí, esse refinamento aqui, ó, a gente fazia muito antigamente, hoje em dia quase eu não vejo ninguém fazendo mais. Mas isso aqui dá um volume, aí se eu seguro Alt, eu estou alternando com essa ferramenta aqui, ó. Não aparece, ó, eu estou aqui com ela normal, clareando, ó. Aí eu aperto Alt e ela vai escurecer, ó. E aí eu consigo, ó, segurar Alt e soltar o Alt. Eu estou fazendo uma forma bem tosca aqui, só para vocês poderem visualizar aí, ó. Ó, forte, Alt, escuro, escuro, e aí eu vou valorizando. O que é claro, eu pinto de claro, o que é escuro, eu vou escurecendo. Aí eu fiz isso aqui, vou clareando isso aqui, fazendo um volume doido aqui, meio tosco mesmo, só para acelerar e a gente ver a diferença aqui. Olha a roupa do cara, como é que ficou aqui, criou um volume, né? Olha lá. E aqui, se eu tiro aqui a visualização, agora sim, ó, eu vejo o antes e o depois, ó. Isso aqui era muito usado para fazer também, deixar o abdominal dos caras, assim, das mulheres tanquinho. A galera que quer aquela barriga travada, você pode usar esse recurso aqui, ó, e deixar o abdômen mais evidente. Antigamente se fazia muito isso, e curiosamente, eu recebi essa semana um trabalho para mim fazer, uma cliente me mandou uma foto dela, com roupa de banho, para poder fazer ajuste nas medidas dela, ela quer deixar ela mais magrinha. Então, o Photoshop ele tem esse recurso também de você diminuir medidas numa fotografia. E nesse caso aqui, era usado também nesse caso de estética, para fazer abdominais mais definidos e tudo mais. E criar volumes, ok? César, Oi. muito legal, muito top. Já vou usar isso nas minhas fotos também. Legal. Uma dúvida, essa camada que você criou aí, né, no cinza, daí ela não vai interferir nas outras cores da imagem que você tem, ela pode ficar aí tranquila, que é só mesmo para evidenciar esse volume. Exato, é igual eu mostrei no início, deixa eu ver aqui, ela tá aqui, tá. Ó, aí para voltar, se eu exagerar, inclusive foi boa sua pergunta, se eu exagerei demais aqui, ó, eu posso diminuir a opacidade, ó, eu posso fazer um ajuste mais agressivo, né? E depois ir trabalhando na opacidade, olhando antes ou depois. E aí, se eu vacilei em alguma coisa, como eu estou com cinza aqui, eu posso pegar a ferramenta de pincel, o brush, estou reduzindo ele aqui um pouquinho, aí assim, e aí eu passo aqui, ó, com a mesma cor, com aquele mesmo, aquele cinza neutro. Aí ele apagou para mim aqui, ó. Então, ó, antes e depois, ó, bem discreto. E aí, o que acontece? Eu vou apagar tudo, e aí, igual eu mostrei para você, que quando está em sobrepor e está 50% de cinza, ó, habilitando ou desabilitando, ela não muda nada na minha imagem, que eu vou enquadrar ela aqui, ó. Só que tem alguns casos que parece que ela tem um pouco de cor, ela não é 100% preto. Aí, o que você pode fazer também nesse caso, que é um recurso a mais, né, que se você, na dúvida, se você sentir que teve alguma invasão de cor por conta dessa camada, você usa o comando Ctrl+Shift+U, que aí você vai tirar totalmente a saturação da imagem. É só tirar a saturação dela e pronto, está resolvido. Tranquilo? Respondido?
Era respondido, muito obrigado. De nada, maravilha. Aí, voltando aqui, então, galera, essa composição é o seguinte, eu vou voltar para outra aqui antes, que a gente tem que entender, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um trabalho igual esse aqui, é definir a linha do horizonte. Onde que vai começar o meu horizonte? Se ele vai ser mais para baixo ou se ele vai estar mais para cima. E aí, como eu estava falando da regra dos terços, eu sempre gosto de usar assim, tipo, um terço a parte de baixo, 2 terços para a parte de cima. Aí você pode colocar imagens, pode colocar textos e tudo mais, usar para outras coisas. Você pode trabalhar ela também, fazer cortes e tudo mais. Ou então, se você quiser uma imagem que ocupe mais esse espaço com menos céu, trabalha com 2 terços. 2 terços aqui e deixa 1 terço de céu. Fica bem legal também, uma proporção boa. Evitar trabalhar com... Deixa eu tentar fechar aqui. Evitar trabalhar com a linha do horizonte assim, ó. Não que seja errado, em alguns casos pode ser necessário, mas evitar, tipo, de dividir no meio. É igual evitar também de colocar personagem no meio da composição também, tá? É muito... assim, não é muito dinâmico. Quando você coloca o personagem mais deslocado para a direita, que você cria um ponto de interesse, uma área de foco, aí você consegue fazer a pessoa passear no seu trabalho. Essa imagem aqui, por exemplo, ela tem esse personagem aqui como um ponto de interesse principal, e depois nós temos esse ponto de interesse um pouco mais deslocado para a esquerda, que a gente sabe que esses 4 pontinhos aqui, ó, são chamados pontos de ouro, e eles são onde, se você posicionar a sua imagem aqui, naturalmente ela vai chamar muita atenção. Aí eu vou tirar essa visualização aqui, e você pode perceber que você, primeiro, olha para esse personagem, e de segundo plano está essa nave aqui que sofreu uma queda. Então, é feito de uma forma proposital, e tem uma técnica também na composição de imagem, que é você sempre tentar direcionar, isso é na comunicação em geral, né? Não é só na edição de imagem, mas sempre direcionar o olhar da pessoa para o centro, sempre trazendo a pessoa para passear dentro da imagem. Isso tem que ser uma preocupação na hora que a gente estiver desenvolvendo o trabalho. Então, aí, o que eu fiz? Como a gente está trabalhando muito com Instagram, muita postagem nas redes sociais, e aí eu criei um padrão aqui horizontal, que depois eu posso fazer lá um carrossel, que é um tipo de publicação, que eu divido isso aqui em 2, aí quando a pessoa vai visualizar, ela arrasta para um lado, arrasta para o outro, e fica bem dinâmica essa publicação, fica bem legal. E aí o cara vê uma parte aqui, ele vê a nave, aí depois ele vê o cara aqui, e aí o que eu fiz? Se eu dividir isso aqui, pegar a ferramenta de crop, corte demarcador, ó, se eu diminuir isso aqui, por exemplo, assim, ó, a pessoa, ela vai visualizar isso aqui. E aí, o que acontece? Aqui tem todo um esquema, tem a logo da Degraph logo no início, né? E depois tem um aviãozinho aqui, ó, com a fumacinha jogando para a direita, de propósito, justamente para direcionar o olhar da pessoa para a direita, já puxar, na hora que a pessoa puxar, ela ter essa sensação também que ela está entrando na imagem. Não é um negócio assim que expulsa a pessoa, que a pessoa começa a olhar e daqui a pouco ela está saindo para fora do propósito aqui da comunicação como um todo. Então, a logo está posicionada aqui logo na entrada, por causa do nome, aí vem um aviãozinho aqui direcionando aqui para a direita, que é para o meu personagem principal. A gente tem técnicas que a gente aponta para o fundo, e aí a gente tem essas técnicas básicas para direcionar o olhar da pessoa. E aqui, depois que ela olhou aqui, vem a leitura aqui também, né? Que a gente sabe que o nosso padrão é começar sempre essa leitura da esquerda para a direita, e aí vai descendo, ó. E aí que, normalmente, a marca deveria ficar aqui no final, mas como tem esse propósito de publicação na rede, né? Essa marca ficou desse lado aqui proposital também. Então, tem regras que a gente pode quebrar, sim, de forma proposital. Né? As regras, elas servem para te ajudar em alguns pontos, mas em alguns momentos você pode quebrar
tendo ciência daquilo que você está fazendo. Tranquilo? E aí, um ponto interessante é a questão de você definir. Definiu o seu ponto de vista aqui, ó. Essa é a linha do horizonte, e aqui nós temos o ponto de fuga. O ponto de fuga, ele é muito importante. Às vezes, você pode estar pensando assim, nossa, que parada muito louca, né? O que tem a ver isso aqui? Mas, ó, quando a gente está olhando as coisas assim, isso aqui é o olhar do observador, essa linha do horizonte. Na posição que está isso aqui, esse desenho, a pessoa ela está vendo os objetos aqui na parte de cima. Por exemplo, você vai fazer uma composição com um banco, por exemplo, um banco de praça. Você tem que estar vendo a parte de cima do assento aqui, ó. E aí você está trabalhando na perspectiva correta. E aqui, se tiver alguma coisa acima, você, por exemplo, tem um poste, você tem que estar vendo a lâmpada aqui, não a parte de cima daquela estrutura do poste, aquela parte meia metal que alguns postes têm, que protege a lâmpada, né? Então, essa parte de cima você não vai conseguir ver o que tem lá, e você vai ver só a parte de baixo. E nesses objetos que estão aqui, você vai conseguir ver a parte de cima e não vai ver a parte de baixo. Esse desenho aqui, ele representa super bem o que é uma perspectiva, o que é um ponto de fuga, o que é uma linha do horizonte, o que é um olhar do observador. Aqui a gente tem dois pontos de fuga, né? A gente tem um ponto de fuga aqui à esquerda, a gente tem um ponto de fuga à direita, a gente tem aqui a vista do observador, que é uma linha aqui também, ó, posicionamento também, onde o observador está. E aí você pode posicionar ele no centro, à direita, aí sim, indiferente. Depois disso aqui, a gente tem as linhas de fuga, que é justamente as linhas que a gente puxa na perspectiva correta. E é aqui onde começa todo o esquema, igual diz o povo por aí, é onde começa o rolê. Porque é aqui que você vai posicionar. Se, por exemplo, você tiver prédio, você vai definir onde que é a linha do horizonte, você já definiu que vai ficar abaixo, né, um terço na parte de baixo, e aí você vai ter um ponto de partida, que é o ponto de fuga, e a partir desse ponto de fuga, tudo deve convergir para essa direção aqui, ó, sempre. Tudo, as linhas dos prédios, de banco, o que seja que você estiver trabalhando, vai ter que estar vindo sempre nessa direção. E aí, quando você consegue enquadrar perfeitamente, igual está enquadrado aqui, ó, pronto, você está trabalhando na escala correta. Isso serve justamente para você ter noção de proporção. Porque tem uma galera que às vezes vai fazer uma edição, ele não sabe, por que esse cara ficou desse tamanho? Será que ele poderia ser maior? Será que ele poderia ser menor? Então, às vezes, rola essa dúvida, até com a gente que já trabalha há mais tempo, às vezes, será que está legal esse tamanho? Às vezes, a gente quebra essas regras também um pouquinho para valorizar mais aquele objeto, se for um produto, alguma coisa, mas isso serve para saber que você está no caminho. Fala, ó, a perspectiva está batendo ou não está. Isso aqui são técnicas que vai te levar para uma composição correta. Vai ter casos que você vai quebrar, mas é legal seguir, às vezes, algumas coisinhas assim. Então, mostrando para vocês aqui como que foi feito esse trabalho, eu vou tentar aqui desmanchar ele aqui um pouquinho, porque eu não vou ter como fazer ele do zero com vocês. Mas eu vou tirar aqui os textos. Logo, ajustes finais. Olha para vocês verem também a questão dos ajustes, né? Olha como que era antes dos ajustes. O avião, destroços, o céu, o chão. Aí, beleza, acho que eu vou deixar o chão assim, mais ou menos, e o céu, só para vocês poderem ter uma noção. Aí, sempre também, eu começo com a imagem tipo de base. As minhas inspirações, elas são meio loucas. Elas acontecem na medida que eu vou procurando imagem. Eu vou procurando imagem para fazer algum trabalho, e de repente eu vejo algo legal, igual essa aqui. Falei, caraca, que imagem bonita, olha que imagem linda. Aí, essa imagem, ela, no meu consciente, ela já me levou a, tipo assim,
uma cena de um camarada que, tipo, estivesse numa usina, em algum lugar, como se fosse algo apocalíptico, que tivesse caído do avião e ele estava saindo fora ali daquela situação. Tipo coisa de filme, né? E aí eu peguei e falei, pronto, essa fumacinha, esse drama aqui nessa imagem já me deixou fascinado. Eu falei, eu vou usar essa imagem. E aí eu usar ela como um todo. Só que aí algumas coisas, tipo assim, que você tem que ir fazendo leitura na imagem, que não fazia muito sentido. Pô, essa fumaça com esse buraco aqui, eu vou posicionar o cara aqui, não tem muita lógica, que buraco é esse? Aí depois tinha essa pedra. Pô, essa pedra aqui, o que está escrito aqui? Eu não sei, nem procurei saber o que era também. Não sei o que está escrito. Aí eu não vou deixar isso aqui, que eu não sei o que é. Aí eu fui e retirei a pedra, né? Porque uma das coisas que a gente tem em edição de imagem, que a gente tem que preservar, é evitar deixar pontos de distração. Sujeira na imagem, alguma coisa que pode roubar a atenção da pessoa e acabar tirando ela do propósito. Então, essa pedra, quando eu tirei ela matou, acabou a imagem ficou feia. E aí, o que acontece? Depois dela, eu consegui uma outra imagem aqui que tem mais ou menos esse esquema. Eu falei, pô, uma área deserta, aí como se o cara estivesse numa nave aqui, num lugar deserto, e tá tipo só ele andando, procurando uma saída, ou alguma coisa nesse estilo. E aí eu peguei e falei, então, já que aquele chão não ficou legal, eu mesclei. Eu peguei a imagem de cima, apaguei a parte que eu não queria e mesclei as duas. Aí deixei ela assim. Aí já ficou muito mais interessante, né? Aqui já não tinha nada roubando o interesse, né, de visualização das pessoas. E aí eu comecei a fazer os ajustes. Uma coisa que normalmente a galera faz quando está experimentando é uma blocagem. A gente chama de blocagem. Eu não sei se vocês conhecem esse termo. Vocês conhecem? Não conheço, não. Também não. Tá. A blocagem é tipo isso aqui, ó, que eu vou abrir um outro arquivo aqui, como exemplo de equalização de cores. Vou abrir isso aqui. Ok. Aí, beleza. Eu tenho esse rapaz aqui, né? E aí eu estou desenvolvendo um trabalho para uma agência ou para qualquer finalidade, não interessa. Aí, na hora do desenvolvimento, eu não sei se isso aqui vai ficar legal. Aí, o que eu faço? Eu faço um recorte bem tosco aqui, ó. Vou diminuir a tolerância da varinha mágica. Vou clicar aqui uma vez, cliquei ali outra. Mais outra aqui. Olha só, você vê que não faz mal usar a varinha, né? A varinha mágica também serve. Ó, pronto. Ó, a seleção aí feita, não vou refinar aqui não. Isso é uma blocagem, ó. Selecionei a máscara, isso aqui tirou o que eu não queria. O que eu faço? Com a máscara selecionada, aperto Ctrl I para inverter. Pronto, o recorte está aí. Aí eu vou trazer a outra imagem para fazer a blocagem. Que a blocagem é ir jogando as coisas em cima de uma forma meio tosca. Só para ver se vai funcionar. Eu vou ampliar isso aqui, segurando o Alt, ó. Opa, fechou, fechou. Aí vou usar outra ferramenta agora. A gente tem N ferramentas aqui, ó. Essa seleção aqui automática. Vou jogar aqui. Diminuir um pouquinho a ponta do pincel. Diminuir mais um pouquinho e segurando Shift, aí tem aqui, ó, se eu deixo essa opção ligada, é para adicionar a seleção. Aí ele não precisa nem segurar o Shift, no caso, quando ela está ligada. Nesse caso aqui, eu estou subtraindo, ela volta aqui. E adiciona, ela sai aqui. Beleza. Isso é só uma blocagem, tá? Aí, recortou errado, Ctrl I, já voltou certo. Aí, opa, já estou vendo que o posicionamento aqui pode dar uma melhorada, ó. Já vou abaixar um pouquinho aqui, não muito. Aí, tá legal. Estou vendo aqui que perdi um livro aqui. Aí, o que eu faço aqui? Faço uma seleção. Bem tosca mesmo, não tem problema. É igual uma colagem, né, César? Isso, perfeito, é uma colagem, ó. Eu vou jogando aqui de forma bem tosca aqui, ó. Pronto.
Aí tem aquela linha chata, vamos ver se agora ela sai. Seguro Alt, vou pegar aqui e fazer uma seleção, pinto de preto, olha lá. Tem uma barbinha, uma rebarba aqui. Pego o pincel, sempre corrigir. Ah, agora está funcionando, ó. Vou apagando aqui a lateral para não ficar esse filetezinho. Beleza? Alt em cima da máscara, eu volto à visualização que estava. Aí, opa, vou subir um pouco o personagem aqui, ó, para mostrar um pouco o livro dele, ó. Legal. Agora está faltando um fundo. Aí vou lá, tudo assim de forma muito tranquila, sem muito refinamento, sem muita coisa, sem ajuste de cor. Aí, pô, as cores ali não tá muito batendo, não. Aí joguei aqui, não sei se essa posição tá legal, vou jogar um pouquinho mais para cima, aí mostra assim, ah, beleza, acho que está funcionando. E aí você começa a sentir, fala, ó, acho que aqui vai dar praia. Aí você mostra para um cliente, tem galera que faz isso com desenho, tem várias formas de fazer, né, as blocagens. Mas a blocagem de edição de imagem, ela é feita assim. Aí, beleza. Depois de tudo que foi feito, aí tá ok, tá ok. Foi aprovado assim, você gostou do modelo, tal, pode ser assim? Pode. Aí você faz o trabalho todo. Aí você recorta direitinho, refina, e aí a gente chega nesse resultado aqui, ó. Que eu vou mostrar um pouco para vocês também. Tem muita coisa para mostrar aqui, viu, galera? Então, beleza. Aí, então, basicamente é isso. E aí, depois, ó, vou abrir a outra imagem aqui que eu já finalizei. A gente vai chegar nesse resultado aqui, ó. Não sei se... Consegue ver os detalhes aí? Recorte, efeitos, fumacinha, página pegando fogo. Essa blocagem ela é importante para ver se a peça vai funcionar. E depois você vai trabalhando a equalização de cores e tudo mais. Aí eu vou acelerar um pouquinho aqui. Já vou deixar essa parte até pronta aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, antes de voltar para outra imagem, que ela é mais demorada um pouquinho, como que eu faço uma equalização automática, que às vezes serve também como blocagem também, serve no dia a dia para o trabalho e serve também para você fazer essa equalização de cores, você ajustar as cores da imagem de uma forma mais automática e mais rápida. Eu vou selecionar aqui a foto do meu modelo, a camada dele, não é na máscara, é na foto, e a gente sabe se está na máscara ou na foto por causa dessa moldurazinha que tem em volta aqui, ó. Quando eu clico, essa moldura, ela segue onde está ativo. E aí, beleza, eu vou pegar e falar para o Photoshop, ó, eu quero que esse rapaz tenha as cores do fundo aqui dessa imagem, que o nome dela, eu vou até renomear aqui, ó, vou botar fundo. E aqui, modelo. Uma coisa, galera, que eu indico sempre, trabalhe sempre renomeando as camadas. Essa daqui são colocar livros. Pronto. Aí eu vou pegar aqui a camada do modelo, vou vir aqui em imagem, ajustes, e aqui tem a opção aqui, corresponder cor. Essa antepenúltima aqui, ó. Quando eu clico aqui, abre essa janela. Nessa janela, eu tenho que falar para o Photoshop a origem do arquivo que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com esse 259 aqui, o final dele, ó. Que é essa nomenclatura que aparece aqui, ó. Então, esse arquivo que eu estou com mais de uma aba aberta, aí ele abre todas aqui. Aí esse 259, e eu quero que a invasão em cima desse modelo seja da camada do fundo. Aí está aqui, ó, vou escolher fundo. Na hora que eu faço isso, automaticamente, ele já invadiu de cores aqui o meu modelo. Só que está muito forte. E aí, a hora que entra esses ajustes aqui. A primeira coisa que eu gosto de fazer para testar logo de cara é apertar aqui em neutralizar. Depois que eu mandei neutralizar, parece assim que ficou pior na minha percepção, né? Que normalmente funciona bem. Ele dá uma aliviada, só que nesse caso aqui ele carregou mais ainda. Então, eu desativei essa parte e aqui eu vou atenuando esse ajuste. E ele vai fazendo o quê? Ele vai diminuindo um pouco mais esse ajuste para mim, ó.
Ele vai ficando menos intenso, ó. Aí aqui eu diminuo a intensidade da cor, se eu quiser também, ó. Parece dar uma travadinha aqui. Ah, não. Pronto. Aí eu trabalho também na luminância dessa imagem também. Aqui, para mim, chegou num resultado satisfatório. Tipo, antes era assim, ó, totalmente brancão, pálida a imagem. Daqui a pouco, com as invasões de cores, ficou assim. Lembrando que esse ajuste também, como ele é direto na imagem, ele também é um ajuste destrutivo. Então, é legal, antes de você fazer ele, você ter bastante certeza que você está fazendo, que você não vai ter como voltar atrás se o cliente pedir. Falar, ficou muito vermelho ou muito amarelo, muda aí não tem como. Então, por isso é bom sempre deixar uma cópia. E aí, depois que eu neutralizei ele aqui, fiz os ajustes de intensidade de cor, fiz a luminância aqui, para mim está ótimo aqui. Vejo antes, depois mais uma vez, ok. Dei o ok aqui, ele vai processar e vai fazer para mim na minha imagem. Tranquilo. Tá lá. A mesma coisa eu vou querer para essa imagem. Só que interessante, quando tem esse ícone aqui, ó, isso aqui significa que nós temos um objeto inteligente. Esse objeto inteligente não funciona. Se eu for lá, imagem, ajuste, e mandar corresponder a cor, ele não vai estar ativo. Assim também com algumas funções do Photoshop, se você estiver trabalhando em CMYK, elas ficam assim também desabilitadas. Então, por isso que a gente sempre trabalha em RGB, para tirar todos os recursos que o programa oferece, e no final, na hora de dar saída, a gente pega e transforma em CMYK, compensando a iluminação, compensando a saturação, e por aí vai. A gente finaliza o arquivo, fechando ele para CMYK no final. Aí, beleza, eu vou ter que rasterizar essa camada aqui. Eu não preciso fazer ela nela toda, eu só faço aqui em cima desse bastãozinho cinza, eu clico com o botão direito e mando rasterizar. Aí, perceba que sumiu aqui aquele botãozinho, aquele íconezinho dizendo que é objeto inteligente. Agora vai funcionar. Eu venho em imagem, ajuste, corresponder cor. Corresponder cor, eu vou fazer o mesmo passo lá, ó. Documenta esse Adobe Stock, eu quero invasão do fundo na minha imagem. Olha que coisa linda que virou isso aqui. Olha essa iluminação em cima dos livros, em cima da mesa. Veja aqui, ó, antes, totalmente fora. Depois, a gente já vê as coisas se conversando, se falando. E aí, aquele mesmo esquema. Posso mexer aqui na intensidade da cor, posso deixar mais suave um pouco, atenuando ela aqui, posso neutralizar. Isso aqui no seu dia a dia, na hora que você estiver desenvolvendo o trabalho, não tem problema nenhum você testar. Essa área de edição, ela requer muito essas tentativas, esses testes. Ah, vou deixar assim? Não, vou deixar um pouquinho mais claro. Não, deixar um pouquinho mais intenso. E aí, depois que você estiver satisfeito com o resultado, no caso aqui eu vou tirar até esse neutralizar aqui, que eu gostei mais assim, eu dou um OK. Aí vai processar de novo. Pronto. Eu já tenho a minha imagem praticamente bem ajustada, questão de equilíbrio de cores e tudo mais. Aí depois eu venho com o quê? Com a curvazinha, ou com a cor seletiva, que eu gosto de usar bastante também, essa primeira opção aqui. Eu não estou gostando muito das áreas pretas aqui nesse modelo. Aí eu puxo essa camada para baixo, essa camada de ajuste, seguro o Alt, vai aparecer essa setinha aqui, eu clico entre ela, vai fazer uma clipagem para mim. Tudo que eu fizer nessa camada vai afetar só essa aqui de baixo, não vai afetar o restante. Vou dar 2 cliques aqui para abrir de novo, vou clicar aqui nas cores e vou escolher o preto, e vou falar aqui para o Photoshop que essa parte aqui onde está muito escura, eu quero clarear um pouquinho, toda a área do preto, ó. Aí eu vou abrindo um pouquinho, não precisa ser muito. Posso ver o antes e o depois. Antes e depois. Já deu uma melhorada também. E assim eu vou fazendo nas outras áreas. Ah, se eu quiser tirar um pouquinho do vermelho. Aí onde entra aquela questão que eu falei para vocês de saber misturar a cor, né? Você saber onde que ele vai estar operando.
Então, tudo que for vermelho, eu vou mexer no magenta, ele vai clareando como um todo, olha lá. Se eu puxo para a direita, aí ele mexe todo. Onde tem magenta, ele vai mexer tudo de uma vez, ó. Então, todos esses ajustes você vai refinando depois. Então, é legal trabalhar com cor seletiva, que você faz esse ajuste localizado. E nada te impede, por exemplo, se você está incomodado só com esse detalhe da mão, que foi o meu caso. Se eu mexer aqui no magenta, ele tira tudo. Então, o que eu faço? Eu não vou fazer um ajuste tirando tudo. Eu vou criar uma outra camadinha de cor seletiva, vou trabalhar no vermelho e vou tirar o magenta, ó. Tirar o magenta, o tanto que eu acho satisfatório. Crio novamente um Clip Mask, clicando nesse botão. E aí eu vou aqui nas minhas camadas, em cima da máscara, e vou pintar de preto. Pronto. Todo o ajuste que foi feito ficou escondido. Agora eu vou pegar o pincel, né, o brush, na cor branca de primeiro plano, e vou revelar aqui ó, onde eu quero o ajuste. Eu quero ajuste só nessa parte aqui da mão, ó. Só nessa área interna aqui, que estava me incomodando muito. Está muito forte, ficou muito amarelo? Ficou. Aí eu venho aqui e diminuo aqui, ó. Vou diminuindo, até que chega num ponto aqui, legal. Vamos dizer que aqui está 100%. Para mim está ótimo. Aí eu já tenho praticamente tudo pronto. Outro ajuste que é muito legal de fazer, que é rápido, que hoje eu estou tentando mostrar para vocês assim, as técnicas mais automáticas e mais rápidas para fazer para algum cliente que aparecer assim nas pressas. Clica aqui novamente, escolha aqui pesquisa de cores, é uma espécie de filtro. Aí você clica nessa opção aqui e vai escolhendo um filtro que mais lhe agrada para o acabamento que você está buscando. No meu caso aqui, eu gosto para esse trabalho aqui de usar esse soft aqui, ó, que ele dá uma quebrada na intensidade da cor e deixa a imagem meio assim, meio rosada, um tom assim meio de pêssego. Aí, para o tipo desse trabalho aqui, eu gostei bastante desse resultado. Então, de uma forma bem básica, esse ajuste aqui eu jogo em cima, para mim funcionou super bem. Outra coisa legal também é a gente trabalhar com profundidade. A gente sabe que na medida que as coisas vão ficando mais distantes, elas vão perdendo foco, vão perdendo contraste, e por aí vai. A gente pode ver isso com exemplos em paisagem, natureza. Você vê montanhas, a que está em primeiro plano, ela está mais contrastada, a que está lá em segundo plano, ela está um pouco menos, com menos detalhe, e aí, na medida que vai se distanciando, ela vai ficando tipo uma imagem mais lavada. Nesse caso aqui, eu só vou apenas criar um desfoque, para criar uma profundidade a mais. Outra coisa interessante também a mencionar aqui, a imagem, quando ela vem assim, que ela está dizendo que está como objeto inteligente, ela não está. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ela tem que abrir uma outra aba para mim, ok? Só que aqui, ó, qualquer ajuste que eu fizer aqui, ele não vai salvar para mim lá dentro do meu arquivo, ó. Eu escureci isso aqui, por exemplo. Aí é para me fechar, e na hora que eu salvar, era para ele salvar lá dentro, só que aqui ele me pede um outro caminho para salvar, ou seja, não está funcionando. Aí, o que eu tenho que fazer para funcionar esse objeto inteligente? Sempre que eu for fazer qualquer coisa relacionada ao objeto inteligente, eu não posso esquecer, ainda que já esteja aqui, ó, de dar esse confere aqui, ó, botão direito, converter em objeto inteligente. Porque agora sim, ele de fato está se tornando um objeto inteligente. E por que é legal trabalhar com objeto inteligente? Porque ele fica totalmente editável. Se eu clicar aqui, por exemplo, e jogar um filtro, já está ali, desfoque gaussiano, por exemplo. Para essa imagem aqui de fundo, eu vou deixar esse set aqui que eu já joguei aqui. Posso ver o antes e o depois. Para mim, devido à distância, com 7 está ótimo, porque ela não está muito longe, aí não adianta desfocar muito a imagem. Então, como está algo próximo, eu deixei só com esse desfoque aqui, ó, que já dá um tchan a mais na imagem. Ó. O antes e o depois aí. Se eu tiver, por algum momento, que mexer, aumentar mais esse desfoque, como eu trabalhei com objeto inteligente,
ele criou para mim aqui um filtro inteligente. Além de eu poder entrar dentro desse arquivo aqui, ó, e mexer nele, clicar aqui, por exemplo, criar uma curva aqui, clarear ele um pouquinho, ó. Clico aqui no ponto médio e subo um pouquinho, ó, só para clarear. Pronto, tá claro? Antes e depois, ok. Como que eu sei que eu estou trabalhando de fato no objeto inteligente antes de eu perder tempo fazendo edição? Tem que ter essa extensão aqui, ó, ponto .psb. Quando tem ponto .psb, você pode fazer o ajuste sem medo, que aí na hora que você fechar e salvar, ele, naturalmente ele vai atualizar lá no Photoshop, no documento que nós estamos trabalhando. Veja só, está processando, e esse ajuste que eu acabei de fazer, ele vai ser atualizado lá dentro do Photoshop, no mesmo documento. Então, lembra dessa extensão aí, ponto .psb. Foi. Olha lá. Então, eu posso ver aqui, ó, Ctrl Z antes, Ctrl Shift Z depois. Ctrl Z antes, Ctrl Shift Z depois. Então, olha só agora como essa imagem ela já conversa melhor, né? Aí eu vou aqui também jogar aquele esqueminha do fogo aqui. Como que eu faço isso? Vou inserir a imagem, tentar ser o mais rápido possível aqui. Eu vou deixar ele aqui, vou criar uma nova camada e vou desabilitar ele aqui. Vou só segurar o Ctrl e apertar em cima do quadradinho. Tá vendo que ficou um quadradinho, a mãozinha lá com um quadradinho? Eu clico em cima da imagem, ela cria uma seleção para mim, eu vou desabilitar aqui a imagem. Antes de desabilitar, eu vou copiar, perdão, Ctrl C. Agora sim, eu posso cancelar a seleção, desabilito ela. Vou colocar aqui fogo. E vou vir aqui em filtro. Ponto de fuga. Vai abrir uma nova janela para mim com o trabalho que eu estou fazendo. Vou pegar essa ferramenta aqui e vou criar aqui um ponto de perspectiva. Dei um clique, dei outro clique e termino aqui com outro clique. Se eu terminar aqui com outro clique e ele tiver vermelho, do jeito que está aqui, é porque não vai funcionar. Eu tenho que procurar um jeito, ó, de deixar assim, azul. Às vezes fica amarelo, o amarelo é tipo uma atenção, ó. Se tiver com a linha amarela, é atenção, pode ser que não vai dar certo. Se tiver azul, é a maneira correta. Aquela imagem que eu copiei antes de vir para essa tela, ela está aqui na área de transferência. Aí eu vou apertar Ctrl V, ela aparece aqui para mim, e aí eu vou puxar ela, ó, e na hora que eu puxo ela, ela vai adaptar ao formato que eu acabei de desenhar ali, ó, de perspectiva. Ó. Ela acabou de enquadrar certinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, vou nessa outra ferramenta aqui, ó, ferramenta transformar, e nessas abas que apareceram, eu vou, ó, quando eu estou aqui, ela virou tipo um arcozinho, ó. Aí eu vou girar ela e vou reposicionar aqui. E posso redimensionar também, ó. Segura, nesse caso aqui, segura o Shift para não distorcer ela errado, ó. Aí eu amplio ela mais um pouquinho. Aqui, assim, está suficiente. Eu não vou caprichar muito no refinamento, no acabamento, para poder mostrar a técnica. E aí, por que eu criei aquela camada vazia antes de vir para cá? Porque essa imagem ela vai cair lá, ó. Agora aqui, ó, tá vendo que a imagem que estava vazia como fogo que eu criei, agora ela tem imagem, essa camada, essa layer vazia antes de ir para lá, para na hora que eu terminasse de fazer o processo, ela ia estar aqui já distorcida certinho. Uma coisa interessante que está acontecendo aqui, ela está com a borda branca. Como que a gente pode resolver isso? A gente clica aqui nos modos de mesclagem, escolhe aqui multiplicação. Ó. Quando eu escolho multiplicação, ele tira essa parte branca para mim. Aperto Enter, vou vir aqui, colocar incorporado, escolher a imagem do fogo. Para que serve aqueles pontos de perspectiva que eu estava mostrando na outra imagem, que vai servir para essa aqui também.
é para você posicionar, por exemplo, aqui a base da minha imagem. Se eu quero reduzir ela certinha, eu pego esse ponto de ancoragem aqui e trago ela para a base. Eu posso ver isso aqui também diminuindo aqui, ó. Diminuir a opacidade, aí a base da minha imagem é essa aqui, é o pé dela. Aí eu seguro o Alt, posso voltar a opacidade aqui, mudo o modo de mesclagem aqui para divisão, ó. Ele já tirou aquele fundo preto para mim. E aqui, ó, eu posso redimensionar o fogo na medida que eu achar interessante. Para o tamanho que eu fiz, esse aqui tá legal. Aí eu já tenho aqui a imagem do fogo, aí eu posso vir aqui com um pincelzinho, que foi o que eu fiz na outra lá, crio uma camada nova, coloco aqui queimado, pego um pincel, pinto de preto, ó, pinto uma borda preta aqui assim, ó, meio circular mesmo, diminuo um pouquinho, coloco aqui em sobrepor, por exemplo, ó, ele já deu aquele efeito meio de papel que está começando a pegar fogo, aquele papel que está começando a pegar fogo nas bordas, que ele já queimou ali, está começando a pegar fogo, e aí você pode ir trabalhando esse efeito melhor. Depois eu vou jogar a fumacinha aqui, mais uma vez coloco incorporado, 2 cliques, a fumacinha vem com fundo preto, aí que eu vou fazer aqui para vocês poderem ver, só mudo o modo de mesclagem, ó. Divisão também. Aí eu tenho a fumacinha lá sem o fundo preto, ó, sem precisar fazer recorte, sem nada. Clico aqui para confirmar. Ok. Segura aqui a ferramenta de mover e joga ele para cá um pouquinho, ó. Ctrl T. Transformo ele aqui para a posição que eu quero. 2 cliques. Pronto, tem uma fumacinha aqui saindo aqui do meio do fogo também. Já se dizem aí que onde tem fogo há fumaça, né? Então, a fumacinha aqui. Não estou fazendo totalmente refinado, porque é só para mostrar a técnica. E aí, depois disso aqui, usei todos os elementos, aí peguei a imagem da Degraph, veio assim com um quadradinho, peguei a ferramenta varinha mágica, tolerância posso aumentar aqui, selecionei a área branca, Ctrl J para arrancar fora, ou então, dá um Ctrl J aqui, deleta essa outra. E aí é interessante, sempre quando você for ampliar uma imagem, você sempre converte ela em objeto inteligente, porque aí você pode aumentar e diminuir sem ela perder resolução. Aí está aqui, e aí deixei para cá assim. Foi basicamente isso que eu fiz para poder fazer equalização de cor, balanceamento de cores, balanceamento de tons, de áreas de sombra, de áreas de luz, sempre usando esses métodos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Posso passar para outro, para a gente ir partindo para o fim? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, É muito detalhe, né, César? Acho muito... melhor você seguir e depois a gente vê se faz outro curso com você. Não, mas é um legal. workshop de no mínimo 8 horas aí, César. Mas é legal a gente poder ver esses conceitos, né? Porque o que acontece? É bom a gente saber que pelo menos existe. Depois que a gente sabe que, eu já vi em algum lugar, já vi alguém fazendo, eu sei que tem como. Às vezes a gente dá até uma bugada para pesquisar, fala assim, como que eu uso lá, por exemplo, o filtro de ponto de fuga, que o César falou aquele dia. E lá, às vezes, você até consegue alguma coisinha mais aprofundada para você poder fazer em um determinado trabalho. Outra coisa, falando em fazer pesquisa, outra coisa interessante que tem nessa versão do Photoshop é você apertar Ctrl F. Se, porventura, você esquecer de alguma coisa, eu vou botar filtro, só filtro, ó, não precisa botar o nome todo, não. Aí já aparece aqui, ó, galeria de filtros, câmera RAW, filtros de foto, e aí o Photoshop ele vai te dando essas questões. Aí eu vou aqui, por exemplo, galeria de filtros, só para exemplificar aqui, ó. Aí ele já abre para mim. Então, se eu quero outra coisa, Ctrl F, vou colocar aqui corte, ferramenta de corte. Então, tudo isso eu já consigo. Céu, se é alguma coisa relacionada a céu.
Aí ele me dá ainda o caminho onde que está, ó. Tá vendo lá? Ó, selecionar céu. Então, até isso, a gente tem hoje à nossa disposição muita coisa bacana e que muita gente não explora simplesmente por não saber que existe. Então, é legal, às vezes, até por, mesmo que seja um pouco corrido, né, para essa oficina de Photoshop assim, mas só em você saber que existe, e tem várias formas de fazer, igual fazer recorte de formas automáticas, para recortar cabelo, que foi uma loucura. É muito legal isso. Aí, prosseguindo aqui com os ajustes, eu fui fazendo os ajustes aqui, ó. Eu deixei um pouco mais avermelhado, aí depois voltei aqui. Não é de uma forma tão linear assim, tá? É porque, como tá nessa ordem aqui, algumas coisas podem parecer estranhas, assim, meio sem sentido. Mas no trabalho, quando está fluindo, a gente vai fazendo passo a passo. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer já, colocando as imagens e já ir ajustando a cor dela. Vou ajustando a cor, vou ajustando a luz, a sombra, aos pouquinhos. Aí, sempre nas minhas imagens, eu tenho uns ajustezinhos. Aí, aqui já tem no chão, já foi feito. Aí, depois veio o céu. Aí, no céu aqui, ó, antes era assim, estava meio avermelhado. Aí, ele veio secão, eu fiz um recorte. Eu sempre gosto de usar o degradê para fazer esse esquema aqui na máscara, ó, porque ele tem essa passagem, não fica aquele negócio muito seco. Eu evito usar pincel, não que seja errado, tem alguns casos que você tem que usar pincel, mas assim, para fazer mesclagem de uma foto com outra, eu gosto de usar o degradê. Aí depois eu fiz um ajuste aqui de saturação, porque eu vi que ela estava muito amarelada, muito avermelhada, aí eu já diminuí, já deu uma quebrada aqui, ó. Aí ela já conversou melhor com o que eu estava querendo. Aí depois eu coloquei um modelo na cena. Aí aqui está tudo desligado, deixa eu ligar tudo aqui. O que acontece? As partes mais interessantes, que essas partes mais técnicas aqui, ó, do carrossel, que eu falei, das perspectivas, do ponto de fuga, tudo isso é legal porque, vamos supor que eu pegue esse modelo aqui, rapidão. Para que serve o ponto de fuga lá? Ó? Eu estou com um modelo aqui que eu não sei qual o tamanho que eu coloco ele, né? Aí eu tento deixar ele no tamanho de alguma coisa real lá, tipo um poste. Aí eu comparo o poste ou um prédio com o tamanho do modelo. Aí eu venho aqui, pego a linha do horizonte desse modelo, eu tento descobrir antes, né? Eu descubro a linha do horizonte dele, aí coloco essa cruzinha que tem no centro aqui, ó, no ponto de fuga. Aí eu posiciono essa cruzinha aqui, e aí quando eu ampliar o meu modelo ou diminuir, ó, ele vai sempre estar na escala certinha dessa perspectiva aqui, ó. Que se eu diminuir ele e deixar sempre o meu ponto de fuga certinho, ó, vamos botar aqui que ele está nesse tamanho ali, ó. Ó. E aí, esse ponto aqui que é o cara que faz a diferença. Aí eu posiciono ele lá no ponto de fuga, na linha do horizonte. Aí, quando eu ampliar ele, ele vai vir certinho crescendo aqui, ó. E aí eu posso trazer ele aonde for, que eu tenho certeza que ele vai estar acompanhando algo que é real, essa proporção aqui, a mesma proporção que está lá no fundo. E aí, voltando para cá, para a imagem, vou fechar essa aqui. Depois a gente vai disponibilizar as imagens para vocês poderem treinar também, tá? Antes que caia aí. Aí eu fiz um ajuste aqui no modelo, ó, matei um pouco o preto dele, fiz outros ajustes finais aqui, que foi o quê? Um equilíbrio de cor, puxei para um tom mais aqui avermelhado, mais azulado, as sombras, depois joguei um pesquisador de cor desse aqui que eu falei para vocês, o mesmo que eu joguei no rapazinho lá da biblioteca. Joguei um flare aqui, ó, um brilho para dar mais aquele lance assim de magia, dar aquela explosão na cena, ó. Depois que eu fiz isso, coloquei os textos, as logos, todas as informações e por fim, eu mesclei tudo, Ctrl Shift Alt E, todas as teclas de funções mais a letra E, ela cria uma cópia para mim de tudo que está embaixo. Aí eu converti em objeto inteligente, e aí vim em filtro, Camera Raw, e vim trabalhando
trabalhando a cena. Aí aqui em base, por exemplo, eu posso puxar ela mais para o amarelo, ó, deixar ela mais quente, mais fria. E aí é questão de gosto. Aí eu fui trabalhando isso aqui até chegar naquela tonalidade que vocês viram. Mexi, puxei ela mais para o azul, posso trabalhar na exposição, nas áreas claras, no contraste, se estiver ficando muito lavada. E aí fui fazendo isso, até cheguei aqui também, claridade, ó, que aumenta o volume da roupa dele. Em detalhes aqui eu posso aumentar a nitidez, ó, aumento mais a nitidez da imagem, ó, fazendo de uma forma bem grosseira aqui para vocês verem. E aqui eu tenho antes, ó, e depois. Depois desses ajustes. Uma coisa que é legal aqui, tem 2 minutos que eu vou mostrar, é a questão da sombra. Olha só que é legal aqui, ó. A sombra do meu modelo, eu usei a própria sombra dele, ó, eu não tive que fazer. E é muito legal a gente usar isso, porque às vezes a gente fica perdendo tempo fazendo sombra, e mesmo assim não fica muito bonitinha, né? Aí aqui, ó, faz uma sombrinha aqui, sombrinha para o cachorro, aí desfoca, diminui a opacidade, aí fica um negócio meio fake. Aí aqui, eu peguei, dupliquei a camada do modelo, dei um Ctrl J, aí mudei aqui ele de normal para modo de mesclagem, multiplicação, ó. Aí criei uma máscara, apaguei ele com tudo, ó. Apaga tudo, e aí eu pego o pincel branco e venho revelando só aqui a sombra dele, ó. E aí fica certinha a sombra. A sombra do estúdio, não é uma sombra fake criada por mim. Então, vale muito a pena vocês usar isso. Duplica, coloca em multiplicação, tudo que é branco vai sumir, tudo que é preto vai ficar. Antes de acabar aqui, que está nos últimos minutos, deixa eu ver se eu não fechei aqui, acho que fechei. Os contatos. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois, como foi, esse finalzinho foi meio corrido, deixa eu ver se ainda vai dar tempo aqui. Qualquer coisa você pode me enviar que eu envio para a lista no e-mail. Ah, legal. Aí vocês colocam aí no grupo também, né? Isso. Aí aqui, galera, tem os meus contatos. Tem o meu site, é artedigitalcesaroliveira.com. Tem o meu WhatsApp aí também, que é o 985464199. E tem o meu Instagram também. No Instagram é onde eu estou mais ativo ali. Ou é no WhatsApp ou no Instagram. Vocês conseguem ver outros trabalhos meus lá. E vocês conseguem fazer contato comigo também, caso queira fazer alguma parceria, algum freela, se estiver lotado por aí. Aí a gente faz a parceria também. E aí, no geral... pode falar, David, desculpa. As considerações finais, né? Vamos finalizar, para não cair aqui. Eu queria agradecer você pelo curso que foi, acho que assim, muito instrutivo, apesar de ser corrido, né? Mas se a gente assimilar 5, 10% aí do que foi falado aí, já com certeza vai agregar muito. E vou agradecer você novamente em nome da Degraf, agradecer a todos que participaram aqui. E é isso. Vou deixar você falar aí antes de cair. Se alguém tiver alguma dúvida, não tenha vergonha, pode entrar em contato comigo. Se estiver fazendo algum trabalho, tiver alguma dificuldade, pode me ligar, César. Você que mexe com Photoshop aí, você sabe mais ou menos como é que faz isso aqui. Eu tenho o maior prazer em passar uma dica, poder ajudar de alguma forma. Não fiquem acanhados, tá? Se precisar, pode entrar em contato comigo, estou total disposição. E muito obrigado. Obrigada, César. Obrigado, Um abraço. César. Um abraço. Eu aprendi muito com você, César. Obrigado. Obrigado pela presença. Valeu, galera. Fechou a aula, gostei muito. Muitas questões hoje. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Vou encerrar aqui. Deus.